Hello, seus lindos! Tudo joinha? Tudo beleza? Depois de 200 mil anos, eu sou a Anne, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, já faz mais de 2 meses que eu fiz 3 anos de canal e o tempo tava assim tão desesperador que eu não consegui nem gravar um vídeo para comemorar isso. Mas 3 anos no YouTube não é pra pouca coisa, né, gente? Então, assim, a gente tem que fazer um vídeo bem especial para comemorar isso. Eu já respondi várias tags nos meus aniversários de 1 e 2 anos de canal. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu quero que vocês participem bem desse quadro, assim, desse especial de 3 anos. E, assim, eu vou responder, então, as perguntas, assim, mais legais que eu respondi aqui nos comentários nos últimos 8 anos. Então, se você está ansioso, dê um joinha, se inscreva aqui embaixo no canal. E logo depois da vinheta, vamos conferir as respostas dessas perguntas. Suck the life right out of my veins when you spoke my name. Bom, gente, 3 anos de canal, então, assim, muitas coisas mudam e eu escolhi as perguntas só sobre transexualidade para responder aqui hoje. E, assim, eu escolhi essas perguntas porque além delas terem um conteúdo, assim, bem interessantes que originaram também alguns dos vídeos das histórias aqui do canal, eles também têm alguma coisa que possam ter mudado, assim, sobre umas respostas que eu fiz nesses vídeos antigos. Porque vocês sabem, a transexualidade e assim como a disforia de gênero e tudo assim, são coisas que estão em recente pesquisa e estão mudando muito rápido conceitos, locais de onde você pode ser atendido, etc, etc. Então, eu vou responder alguma dessas perguntinhas aqui de novo por causa disso. E para comemorar, eu quero vocês, assim, bem pertinho nessa comemoração de 3 anos de canal. 2 meses atrasado, mas tudo bem. A primeira pergunta, eu vou começar assim, de mais recente lá pro fundo. É do Emanuel Lucas, e ele perguntou assim: então, travesti sempre será nomenclatura para pessoas biologicamente do sexo masculino? Então, eu não lembro bem como que eu usei para descrever a travesti nos vídeos que eu fiz sobre diferenciação entre travesti, homossexual e transexual. Mas hoje em dia, né, mais recente, é que a pessoa que se transveste é um tipo de não binarismo. Então, assim, é como se fosse um elo, assim, pro intergênero. E eu acho que cada vez mais a gente está se limitando às pessoas com formas que a gente se julga e dando mais atenção a isso de como a gente é caracterizado. E eu acho que a gente já tem que quebrar esse tabu. Então, qual que é a principal diferença hoje em dia entre um transexual e um travesti? A pessoa se identificar como um transexual ou um travesti. Cientificamente, é um tipo de não binarismo. Paralelamente, a pessoa tem que se identificar. Então, assim, não acredito que seja somente para pessoas biologicamente do sexo masculino. Mas a maioria, ou acredito que todas as travestis que eu conheço e que a maioria conhecem, são pessoas que são originárias, né, biologicamente do sexo masculino. Então depende da interpretação de cada pessoa, né? E existe vários tipos de não binarismo, então eu nem vou entrar nesse assunto porque hoje em dia, como tá brotando cada vez mais e mais questões, então tem cada vez mais e mais nomenclaturas e subgêneros de não binarismo. Então a gente não vai entrar nesse mérito. A segunda pergunta é da Clara Almeida. Ela estava falando no meu vídeo de como é ser uma menina trans na faculdade. E ela estava falando que ela estava querendo fazer odonto. Só que estava com medo de não arrumar emprego por causa de preconceito e tudo mais. Gente, eu também sofria muito desse medo. Eu acho que eu já falei muito nesse vídeo. Que eu achava que eu ia formar em arquitetura. Que inclusive eu estou formando agora em junho. E que eu não ia entrar no mercado. Ou que eu não ia conseguir um emprego e tudo mais nesse sentido. E não foi fácil superar esse medo e até pouco tempo atrás eu ainda estava com esse medo. Eu consegui um estágio na prefeitura um pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, que foi bem difícil assim também, mas de conseguir. Não falo que foi difícil lá dentro. Mas o meu medo foi começando a se romper agora que eu consegui essa oportunidade de trabalhar no CCBB aqui em BH, no Centro Cultural Banco do Brasil, e assim, é um outro mundo, é o meu primeiro emprego mesmo de carteira assinada, depois de que eu comecei a minha transição. Então, assim, foi uma coisa que foi rompendo. E eu tô vendo várias outras pessoas aqui trabalhando na capital que
são trans e que estão conseguindo oportunidades, então eu acho que assim, finalmente esse tabu está sendo quebrado. Então eu acho que se vocês têm um sonho, corram atrás dele, corram atrás do seu diploma. E assim, o mercado está começando a realmente ver a gente pelo que a gente é profissionalmente e não pelo nosso gênero. A terceira pergunta, então, é do Thiago França. Há 10 meses ele perguntou se o tratamento hormonal diminuir a calvície. Então, não tenho muita certeza disso que eu vou dizer aqui, sinceramente. Mas uma das coisas que mais geram calvície é a ação da testosterona. Um dos motivos que a gente vê em mais homens perdendo o cabelo mais rápido do que as mulheres. Então eu acredito que pode reduzir, mas isso também vem de genética, então eu acho que cada caso é um caso nessa situação. A Mel Cristiane perguntou: Raniele, eu gostaria de saber se os medicamentos são fornecidos pelo SUS, no meu vídeo que eu falei sobre a endocrinologia na transexualidade. Eu estava lendo sobre isso, inclusive, porque me pediram para falar um pouco mais sobre o processo transexualizador. E eu acredito que em alguns ambulatórios, alguns medicamentos são distribuídos. É a mesma coisa daquele sistema de farmácia popular. Você vai, faz uma inscrição e recebe os medicamentos. Só que eu acredito que não são todos e nem os mais caros, assim, eu não acredito que sejam distribuídos. Mas vai também de ambulatório para ambulatório e o que ele atende, o que não. Mas, assim, alguns eu tenho certeza que são sim, porque tem gente que recebe esse tipo de atendimento. A Camila Stephanie me perguntou se a alteração do nome civil nos documentos também faz alterar os números. Então, Camila, e alguém mais que tiver esse tipo de dúvida, a alteração do nome ele só altera o prenome e o gênero. Nenhum tipo de numeração de documento e tal é alterado, até porque isso sim, faria muito fácil as pessoas se envolverem em fraudes. Imaginem quantas pessoas iam querer trocar o documento porque ia trocar o número e aí eles iam, sei lá, não ter que dever mais nada, ia rolar uma bagunça, ia causar muita fraude e as pessoas iam querer se justificar como trans, sei lá, ia comprar o mundo, ia trocar o número dos documentos e ninguém mais ia achar eles, irrastreáveis. Então não, é um sistema bem assim normal, você vai, depois que você tira lá a sua certidão de nascimento, você tem que ir em todos os órgãos para eles mudarem o seu nome e o seu gênero lá no sisteminha deles, e aí você pega o seu outro documento, mas assim, tem total ligação numérica e sistemática mesmo de quem você era e do que você é, seu antigo nome, seu novo nome, para essa questão de controle jurídica, financeira e tudo mais. A Hannah Oliver me perguntou como posso solicitar o procedimento na assistência social, no vídeo que eu falei sobre o processo transexualizador do SUS. Então, o assistente social ele é um dos multidisciplinares que é atendido pelo sistema, pelo processo transexualizador. Você pode procurar a assistência social da sua cidade, principalmente se você mora no interior, para saber como que o SUS vai fazer com esse tipo de atendimento à distância, né? Porque os nossos ambulatórios específicos estão concentrados em capitais. Então, para quem mora no interior, é realmente muito saco mesmo. Eu mesma saí do interior faz aproximadamente 6 meses que eu morava na cidade de Caeté e agora eu estou morando em Belo Horizonte. E até hoje eu ainda não consegui marcar um atendimento num ambulatório específico no Hospital Eduardo Menezes. Então, assim, é complicado já para quem mora na capital. Mas quem mora na capital que tem um ambulatório, eu acho que é mais rápido você ir direto no ambulatório e tentar conseguir um exame, um encaixe. Agora, quem mora no interior, eu acho que sim, é legal você procurar a assistência social da sua cidade para eles saberem a melhor forma de te direcionar para isso, principalmente por se tratar de um tratamento à distância. O Rafa Santos me perguntou se eu era de BH e que ele estava com muita dificuldade para encontrar um ambulatório e para começar uma terapia feminino pro masculino. E, assim, quando ele me mandou essa mensagem, a gente estava com o ambulatório iniciando os trabalhos aqui em BH, no Hospital Eduardo de Menezes, e a gente não tinha certeza ainda se ia abrir no Hospital das Clínicas, que não abriu. E também tinha vários, assim, aparecendo, por exemplo, no Sagrada Família, aqui em BH, mas que também não foram para frente. O ambulatório mais preparado que a gente tem em Minas Gerais é o de Uberlândia. O Eduardo Menezes ele começou os trabalhos há um ano, mas ele atende quase 200 pessoas, então assim, ele é bem preparado, mas não é o maior de Minas.
E então ele ainda está numa fase de interação, né, de descobrir o que que isso acontece. Particularmente, encontrar um endócrino por meios particulares era muito difícil há um ano atrás que topasse pegar esse tratamento hormonal, e não é qualquer um também que pode pagar por uma consulta com endócrino, né? Porque é realmente caro. E no SUS é ainda mais difícil. Mas se você quer começar um tratamento hormonal, eu oriento que vocês primeiro procurem um psiquiatra, porque vocês precisam de um laudo do psiquiatra para começar o tratamento hormonal. Então, depois que vocês procurarem o psiquiatra e tiverem lá esse laudo do psiquiatra, do psicólogo, que é recomendado ainda mais ter dos dois, porque vocês vão precisar ter dos dois para muitas coisas, e vocês procuram e começam esse tratamento hormonal. E é difícil pelo SUS, é complicado. Quem tiver um plano de saúde vai se dar um pouco melhor, mas ainda assim é complicado pegar um médico endócrino que esteja especializado. Como eu disse no vídeo que eu falava sobre endocrinologia, o meu médico, por exemplo, a primeira transexual que ele cuidou fui eu, e ele ficou muito tempo se especializando e buscando informações sobre antes de começar meu tratamento hormonal. Então, é bem complicado, assim, essa coisa, e não sei se é questão de sorte, mas é questão de procurar mesmo e muito bem os profissionais que vão te atender. O Matheus Henrique perguntou se há quantos anos eu tenho e como eu comecei a tomar o tratamento hormonal e como foi o resultado. Fiz 24 anos há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, e já tem mais ou menos 3 anos que eu faço acompanhamento com endocrinologista. Por um ano a gente estava conversando, né, eu e o Dr. Thiago, sobre essa forma dele se especializar e do tratamento ser bem seguro. Então eu fiquei tomando somente bloqueadores. E de 2 anos aproximadamente pra cá, eu tenho tomado esse tratamento com o estrógeno. Mas os resultados, eles assim, são lentos, mas são satisfatórios. E assim, tem uma mudança na minha sensibilidade interna muito, a quantidade de pelos, voz mesmo, eu sinto uma diferença. A forma que as pessoas me olham, sei lá, não sei se é o cheiro, não sei o que o corpo exala. Mas assim, eu me sinto mais feminina desde o tratamento hormonal e as pessoas me leem de uma forma mais feminina. Então assim, tem muito resultado. Sem falar no crescimento de seios, que pode ou não acontecer comigo. Começou a acontecer assim, bem lentamente, mas foi se desenvolvendo, e assim vai com determinadas outras pessoas. Lembrando que o tratamento hormonal, cada caso é um caso. O meu resultado não é o mesmo do dele, ou às vezes uma pessoa pode ter bem mais resultados que eu de forma bem mais rápida, outra pessoa nem tanto, e também depende da idade que você começa o tratamento. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as principais perguntas que eu selecionei. Então, se vocês gostaram de novo, não deixem de se inscrever aqui no canal. Seguem lá no Insta, gente. Agora é a única rede social que eu tenho fora do YouTube. Então, assim, eu gosto muito de conversar com vocês lá pelo direct. Já recebi outras diversas mensagens lá. Comecei a conversar com algumas trans por meio do direct lá. Então, assim, isso tá sendo muito revigorante pra mim. E vamos tentar manter os vídeos, né, Anne? Toma vergonha na cara, 3 anos de canal, você não pode fazer um vídeo e sumir por mais 3 meses. Vamos tentar, né? Eu estou fazendo TCC, acabei de me mudar, emprego novo, a vida tá uma bagunça, mas eu prometo mesmo, que eu vou tentar ser mais presente aqui no YouTube como eu era antes, tá ok? Então é isso, galera. Aquele beijo, até as próximas semanas e os próximos vídeos. Till I get out.